Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos, ó Deus, em torno da Tua Palavra. Mais uma vez nós te suplicamos ao Teu Espírito Santo, e nos colocamos, ó Senhor, em Tua dependência, porque precisamos, ó Senhor, da Tua habilitação. Precisamos que Tu mesmo tome a Tua Palavra e fale aos nossos corações. Pedimos que assim também o Senhor possa nos revelar um pouquinho mais da pessoa do nosso Senhor Jesus e também assim revelar um pouco mais da sua obra. Então, mais uma vez, nós entregamos em Tuas mãos. Cuide desse tempo, guarde o nosso coração, guarde o coração de cada um que está aqui, que possamos, ó Senhor, ter ouvidos para Te ouvir e corações para acolher aquilo que o Senhor falar conosco. Obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia, ó Senhor, para com Teu povo. Desperta os nossos corações nesses dias, ilumine os olhos, ó Senhor, dos nossos corações, para que possamos, ó Senhor, tocar um pouquinho mais da Tua vida, do Teu próprio amor, e possamos, ó Senhor, ser edificados como casa espiritual de Deus. Então é em Teu nome que nós mais uma vez Te pedimos. Confiamos, ó Senhor, em Ti, e confiamos na obra bendita do Teu Espírito Santo. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Vamos abrir Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, o verso 6. Eu quero deixar alguns versos para os irmãos. Nós não vamos praticamente explorar eles hoje, mas eu gostaria de deixar esses versos, porque esses versos estão relacionados a doutrina ou o ensino a respeito da cruz e também do caminho da cruz. Nós estamos abordando 4 aspectos do caminho da cruz e vendo o quanto o caminho da cruz ou o trabalho da cruz é necessário em nossas vidas. Então, não sei se vai ser possível, gostaria de, na verdade, finalizar os 2 últimos aspectos, né, a questão da falsa compaixão e da glória pessoal. João 12, seriam os 2 últimos. Porque nós já vimos os 2 primeiros, que fala a respeito do nosso afeto pessoal, nossas afeições, né, em que a cruz precisa trabalhar profundamente. O segundo aspecto foi o nosso apego ou amor ao mundo, e foi aí onde nós concentramos nossa maior atenção. E por que nós concentramos aí um longo tempo, na verdade, até um tempo até exaustivo sobre isso? Porque de alguma forma muito particular, se os nossos corações, nossas mentes, o nosso ser, ele está muito envolvido com o mundo, então, de fato, o trabalhar da cruz nos outros aspectos, ele não vai atingir aquilo que Deus deseja. Então, por isso que nós gastamos o maior tempo ali. Então, se a nossa mentalidade, ela não está sendo renovada pela palavra de Deus, então, a probabilidade de nós exercermos uma falsa compaixão é muito grande. E assim também usarmos de uma glória pessoal, ou glória própria. Porque a nossa mentalidade não está sendo renovada de acordo com a vontade e a palavra de Deus. E a nossa mentalidade está mais envolvida com o mundo. Então, por isso que nós usamos aí um grande tempo falando daquela sutileza do bezerro de ouro e do verdadeiro candeeiro de ouro, o candelabro de ouro puro. Foi por isso. Porque há muita semelhança, não é? Então, nós podemos olhar, por exemplo, para o mundo e ver que o mundo, aparentemente, alguns, né, exerce uma aparência de compaixão, mas ela não é verdadeira. Porque o que está por detrás dela
é o interesse pessoal. Assim, pelo mesmo motivo que muitos ajudam os pobres, não é? Mas ajudam os pobres porque há um interesse pessoal por detrás. E muitas vezes esse interesse é a glória própria. Então, só há uma maneira de nós não exercermos uma falsa compaixão ou servirmos ao nosso Senhor e uns aos outros e trazermos a glória própria ou a glória do homem. Somente na medida que a mente vai sendo renovada pela palavra de Deus. Então aí sim, porque não há como exercer compaixão, queridos irmãos, sem o amor de Deus. Não existe compaixão por parte do amor humano. Ela nunca será uma verdadeira compaixão. Compaixão, ele emana do próprio Deus, por meio de Cristo Jesus e manifestado através da cruz de Cristo. Não há outro caminho. Então nós podemos tentar exercer alguma coisa, mas ela é, na verdade, movida pelos nossos interesses. E é exatamente isso que está acontecendo ali em Mateus 16, quando o próprio Senhor vai repreender Pedro. E uma dura repreensão para Pedro. Não é estranho? Então eu acho que carece de uma meditação ali. Porque para quem está demonstrando compaixão, receber uma advertência de Jesus daquela forma, parece ser meio estranho, aparentemente. Mas o Senhor sabe o que está no coração de Pedro. Então, por isso que a advertência ela é severa. Não é? Seria quase que a mesma coisa se algum de nós estivesse exercendo algum tipo de piedade, ou algum tipo de caridade, ou algum tipo de compaixão, com os interesses próprios, ou com o nosso coração errado, não é? Tentando manifestar algo que é certo, e correto, e necessário, mas com o coração errado e conflitante, e algum irmão viesse até você e falasse para você parar. Com certeza a sua reação seria: esse irmão é insensível, porque eu estou tentando exercer compaixão, e esse irmão está me reprimindo para eu não exercer compaixão, não ajudar os pobres. Então não adianta fazer com o coração errado, ou não adianta fazer ou exercer alguma coisa com o coração em guerra. Não é? Então, nós precisamos da palavra de Deus como a principal ferramenta para renovar nossas mentes. Porque se nós não compreendermos o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor da cruz de Cristo, todo o nosso exercício, né, uns para com os outros, ele será sempre interesseiro. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Não é? Então, todos nós, de uma forma ou outra, nos movemos assim. Então, exatamente, esse é o ponto em que a cruz precisa trabalhar profundamente no nosso interior, e não externamente, né? Mas no nosso interior, porque muitas vezes ele está dividido, como nós vamos ver com a ajuda do Senhor. Porque o coração de Pedro, ele está dividido. O coração de Pedro ali ainda não é íntegro. Pedro está confuso com relação às coisas do Senhor. Pedro está confuso com relação à própria morte de Cristo. Pedro é confuso com relação à cruz de Cristo. Seu coração está em conflito. E não podemos dizer que ele não amava o Senhor. Sim, ele amava o Senhor. Mas suas atitudes eram erradas, porque o seu coração estava em conflito. Nós só podemos exercer compaixão, misericórdia, ser manso, não é? E humilde de coração, à medida que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, vai renovando a nossa mente, vai pondo em ordem os nossos conflitos internos, então poderemos exercer adequadamente, conforme os interesses do Senhor, podemos exercer uma genuína compaixão, porque é necessário que ela seja exercida. É estranho também um povo que ama o Senhor e não se compadece de outros. Então algo também está errado. Não é? Então nós temos dois riscos: não exercer nenhum tipo de compaixão, ou não se compadecer de nada e de ninguém, e sermos totalmente insensíveis, né? E por outro lado, exercermos essas coisas, assim como o serviço ao Senhor, com o coração errado, então iremos exercer, na verdade, uma glória própria, né? E um interesse por detrás daquilo. E não é assim, irmãos e irmãs? Quantas vezes nós ajudamos alguém e nós mesmos sabemos
que por detrás há um interesse, e por isso ajudamos, né? Então, que o Senhor nos ajude, que a palavra encontre caminho, porque é assim que nós fazemos, irmãos. É assim que nós fazemos. Então, é assim que nós agimos, muitas vezes erradamente, nos nossos relacionamentos. Pai e filho, marido e mulher, irmãos e irmãs, né? Pais e os filhos, os avós com os netos, e por aí vai. Nos movemos segundo os nossos corações, mas aparentando uma ajuda externa, mas o coração está errado. É por esse motivo que nós não corrigimos uns aos outros. É por isso que muitas vezes nós tiramos nossa responsabilidade de disciplinar nossos filhos, porque tememos algum tipo de perda, né? Então tememos por isso, e não fazemos, e erramos. Porque não há nenhum tipo, queridos irmãos, de compaixão que passe por cima de pecado, de erro, de conduta. Você nunca vai encontrar lugar nenhum na Bíblia, nem o exercício de misericórdia, e muito menos a manifestação do amor de Deus. Nós não vamos encontrar lugar nenhum. Nunca o amor do nosso Senhor. Nunca quando Ele se compadeceu, e Ele se compadeceu de muitos. Ele se compadeceu daquela multidão faminta. Ele se compadeceu, como foi lembrado na reunião passada na mesa, Mateus 9, daqueles que estavam ali perdidos como ovelhas sem pastor, e eles estavam angustiados. O Senhor se compadeceu deles. O Senhor se compadeceu dos coxos, dos cegos, dos aleijados. Então é estranho a igreja não exercer compaixão. O que nós queremos é que o Senhor coloque as coisas no lugar, para que essa compaixão seja do próprio Senhor. Porque não há homem natural com compaixão, não há homem natural com humildade, não há homem natural com mansidão. Essas coisas pertencem a Cristo. E quando então essas coisas conseguem ser escoadas ou manifestadas através dos vasos, aí sim, né? Então compaixão não é pertencente ao homem natural. Então os irmãos perceberam a importância desse ponto. Então vamos, com a ajuda do Senhor, eu quero ler alguns versículos que estão mais relacionados, eu só vou ler, não vou comentar muito, quem sabe nas próximas reuniões. Está mais relacionado então ao ensino ou à doutrina a respeito da própria cruz e o que ela significa. A cruz que salva e a cruz que opera continuamente salvação, não é? Então, Romanos 6, verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado. Então, veja aí essa primeira expressão. Crucificado. E vamos reter no nosso coração esse assunto da crucificação, da cruz de Cristo e da nossa cruz, né? A cruz de Cristo e a nossa cruz. A morte de Cristo e a sua morte, sem a qual, queridos irmãos, ninguém vai exercer nada, de nada. Só existe um caminho, né? E isso nós vamos encontrar no ensino doutrinário sobre a cruz e o caminho da cruz, ou o trabalho da cruz, ou a cruz, então, objetiva e a cruz subjetiva. A cruz subjetiva é onde nós teremos toda a experiência da vida do Senhor Jesus no nosso aspecto prático. Quem não toma a sua cruz, não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Esse é convite do Senhor, né? Para aqueles que foram salvos, para aqueles que são filhos. Então você tem a cruz objetiva e a cruz subjetiva. A cruz que é um fato consumado e a cruz que precisa ser realidade na nossa vida, na nossa experiência cristã. Fato e experiência. Então guardemos isso, né? Então, sabendo isso, que foi passado, crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, ou a melhor ideia aqui, queridos irmãos, corpo do pecado seja inoperante. Se você buscar o texto original e fazer sua pesquisa,
E se você também não quiser fazer e ler o capítulo 6 com muita atenção, você vai descobrir pela própria leitura que não pode ser destruído no sentido de aniquilado. Não pode ser. Então, sabendo isso, que o velho homem foi crucificado, né, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja, então, inoperante ou então inativo. Então, guarde essa nota e, com a ajuda do Senhor, mais para frente nós iremos explicar, se o Senhor assim permitir. Inativo. Então, para que nós sejamos ativos, queridos irmãos, no serviço, na obra do Senhor, para que nós sejamos ativos em misericórdia, em mansidão, em compaixão, é necessário que nós que fomos passados, crucificados com Ele, então precisamos estar agora sob o domínio de Cristo, sob o governo de Cristo, para que esse corpo aqui de morte, ele se torne inativo. Por isso que a nossa condição deve ser sempre de crucificado. Porque se ele estiver ativo, fora do governo de Cristo, então, como que nós iremos exercer misericórdia? Mansidão? De maneira nenhuma. Não é? Então, um primeiro aspecto aí, para que o corpo do pecado seja inativo, ou inoperante, e não sirvamos o pecado como escravo, porque agora temos um novo Senhor, pertencemos a um novo governo, né, cuja o governo e Senhor, ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de compaixão. E o desejo dele é que todos os filhos de Deus que estão nesse ambiente de um novo governo, debaixo desse cabeça que é Cristo, sejam também cheios da sua misericórdia, da sua mansidão, sejam pacificadores. Então, se você quiser saber de todas as marcas do Senhor, é só você estudar as bem-aventuranças, e ali você vai descobrir aquelas marcas ali interiores, e não aparentes. Primeiro o interior, depois a manifestação. Primeiro a cruz como fato, teve que operar em nós. Sabendo isso, que já foi passado. Ele já está crucificado. O nosso velho homem. E é por esse motivo, por essa obra, que o nosso corpo, este mesmo, corpo de pecado, corpo de morte, ele pode se tornar inativo e andar de acordo com o Espírito, e não mais de acordo com a carne. Um outro texto, para não gastarmos muito tempo, Gálatas, capítulo 2, o verso 19. Penso que todos esses textos aí são conhecidos, né, de grande maioria. Se não é, considere então com bastante atenção. Quando nós falamos que esses versículos são ensinamentos, ou podemos chamar de doutrina a respeito da cruz de Cristo, queridos irmãos, é impossível viver a vida cristã se essa doutrina, de alguma maneira, não é suficiente o que eu vou dizer aqui, mas se de alguma maneira ela é desconhecida. É impossível viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus, sem o entendimento claro a respeito da cruz do nosso Senhor. É impossível. Até mesmo por causa da questão da nossa carne. Nós sabemos que carne e sangue não pode fazer nada. Não vão herdar o reino. E não pode edificar a casa de Deus. Carne e sangue não edifica a casa de Deus. Né? Então essa doutrina é muito fundamental. Compreender o significado da morte de Cristo, graças a Deus por isso. E talvez neste ponto, nós até temos ouvido bastante. E temos até contemplado bastante, né, pelas Escrituras, a morte do nosso Senhor. A grandeza, seu poder, sua vitória, né, seu triunfo naquela cruz. Mas, irmãos, este assunto tem mais a ver com a nossa morte. Então, nós devemos contemplar, sim, a grandeza, a beleza
da obra de Cristo, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. E sua entronização no seu trono. Mas e nós? Porque quando você vai ler com cuidado e estudar com cuidado esse assunto, nós precisamos colocar na balança o outro aspecto. A nossa morte. Porque senão nós não iremos viver de acordo com a vontade e expectativa de Deus. Porque então sempre as nossas vontades estarão em relevo. Os nossos interesses vão sobressair, até mesmo nas coisas lícitas. Como, por exemplo, a tentativa de ajudar alguns com interesses próprios. Então não tem valor nenhum diante do Senhor. Então é isso que o Senhor precisa fazer, os seus ajustes, né? Por meio da cruz. Por meio, então, da nossa morte com Ele. E a pergunta, então, é, na questão do caminho da cruz, como está a nossa carne? Para usar uma linguagem bem simples, ela está lá bem pregada naquela cruz? Porque se não está, como manifestar as glórias de Cristo? O caráter de Cristo? As misericórdias de Cristo? Impossível. Impossível. Não há nada, queridos irmãos, no homem natural que manifeste isso. Não há nada no homem natural que possa manifestar as bem-aventuranças, senão por esse caminho. Por outro lado, nós não podemos dizer que aquelas bem-aventuranças têm a ver só com Cristo. Elas têm tudo a ver com Cristo. O Jesus, o homem de Nazaré, o varão, tem tudo a ver com Ele. Seu caráter. Mas aquelas bem-aventuranças é o que Deus espera que os filhos de Deus vivam e manifestem. Aquilo que Ele é na sua plenitude, é da vontade de Deus que todos os homens que foram salvos pela cruz de Cristo sejam bem-aventurados. Assim como o Senhor foi. Então guarde isso, né? Então, verso 19 aí, 2:19 de Gálatas. Porque eu, mediante a própria lei, é Paulo que está falando, né, dele. Então vamos considerar, primeiramente, que isso é uma verdade com relação a Paulo, mas o que o Espírito Santo quer que nós venhamos fazer? Checar se esta é uma verdade com relação a nós. Com relação a Paulo, se você meditar na vida de Paulo, você já vai descobrir que é. Né? No ano passado nós fizemos um pequeno teste, né? Quando Paulo falou que ele era o menor de todos os santos, não foi isso? Lembra-se disso? E nós fizemos uma aplicação tão simples, né? Mas essas aplicações tão simples, queridos irmãos, nos derruba, né? Então, será que nós, ele disse que ele é o menor de todos os santos, e nós somos? Porque se de fato nós somos pelo trabalho da cruz, e isso for real, então exerceremos com paixão com o irmão ao seu lado, porque nós somos menor do que ele. E falamos que um dos motivos que a nossa vida espiritual não cresce é porque nós nos consideramos sempre maior do que o irmão ao seu lado. Nossa vida espiritual não avança, nosso entendimento não cresce, nossa experiência não cresce, porque não vemos como Paulo via, menor de todos os santos. Né? Então é isso que a cruz faz, para que a igreja seja edificada e os irmãos percebem que esse vai ser o único caminho. Já estou falando, na verdade, do quarto e último aspecto do trabalho da cruz, ou do caminho da cruz. Esse vai ser o único caminho, para que nenhum de nós exerça o quê? Glória pessoal, ou glória do homem. Nenhuma glória do homem vai ser aceita. Mas na medida que o Senhor trabalha com tanta precisão dentro de nós, como trabalhou na vida de Paulo, esse trabalho é tão bonito que nós saberemos lidar, queridos irmãos, com aquilo, ou com a glória que Deus reparte conosco. Porque, biblicamente falando, há uma glória nossa, mas não é a do homem. É uma glória que vem a partir dos tratos de Deus, de humilhação conosco. Né? Então, Paulo é tão equilibrado nisso na sua vida. Ele sabe, na verdade, ser honrado, sem obter para si nenhuma glória própria.
E que dificuldade nós temos, não é? De recebermos uma honra. Não é? Um tapinha na costa pode ser um grande problema, mas pode não representar nada. Aliás, pode ser muitas vezes um encorajamento, uma ações de graça, um louvor pela oração de um irmão, pela ajuda, pela piedade, pela compaixão que algum irmão exerceu sobre outro irmão. Não é? Porque compaixão é se colocar ou se condoer em lugar do outro. É tomar a dor do outro. Você vê que isso não é natural. Não é só você ver que o seu irmão ou outras pessoas estão sofrendo. Não é isso. É tomar a dor do outro para si. Então você vai começar a sofrer a dor do outro. E isso não é natural. O homem não tem essa capacidade. Mas o Senhor, sim. O Senhor conduía. Ele tomava a dor dos outros para si. É por isso que ele sofreu. É por esse motivo que ele foi injuriado. Porque ele se compadece com o pecador miserável. Ele toma para si essa condição. Mas ele não é pecador. Mas ele se compadece. Ele chora, ele lamenta pelo pecado. Ele lamenta pela condição do homem. Ele lamenta pela morte de Lázaro. Porque ele vê naquela morte o dano terrível que o pecado causou. Então ele chora. Então compaixão é isso. Traz o sofrimento dos outros para si. Então é de fato quando isso ocorre, queridos irmãos, de fato não há mais interesse próprio nos nossos corações. Porque o interesse vai barrar rapidamente. Ele vai tentar exercer, como Pedro fez. E foi repreendido pelo Senhor. Porque a nossa natureza não quer sofrer pelos outros. Né? Então, esse versículo é uma verdade com relação a Paulo. Mas vamos checar, com a ajuda do Senhor, o quanto isso é verdade para nós. E se estamos vivendo assim. Então, Romanos 6,6, por exemplo, está mais relacionado a um fato, daquilo que o Senhor fez. Né? Agora veja aí o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, então Paulo mesmo está falando, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, cadê o espaço aqui para a sua vida própria? Então, ele vai dizer assim, então você tem que olhar para esse texto em primeiro lugar e ver que Paulo está. Né? É como se ele falasse assim, eu estou. E nós poderíamos fazer uma pergunta, e nós? Então, nós não podemos tomar esse versículo e dizer automaticamente que estamos. Sim, há uma verdade, né? Há uma verdade e um fato. Que o Senhor Jesus, ele morreu, foi crucificado e nos atraiu, incluiu nessa morte. Esse é um fato. Cremos nisso de que maneira? Pela fé. E a experiência vai vir como? Se nós vivemos, então, como crucificado. Então, Paulo estava. Pela vida de Paulo, nós sabemos que ele estava. Então, ele sabia ser honrado e ele sabia estar, né, e não ser. Ele sabia permanecer humilhado. Então, ele sabia receber as glórias, porque ele sabia que essas glórias eram devidas ao próprio Senhor. Então, ele sabia ser honrado e estar humilhado. Então, eu estou crucificado com Cristo. Essa é a vida de Paulo. Essa é a marca. Sem isso, queridos irmãos, como viver? Né? Como seguir o caminho da cruz? Como exercer isso que estamos falando? Esse quarto aspecto, que a cruz precisa trabalhar profundamente nessa questão do nosso exercício de compaixão, de ajuda, de piedade, seja qual for. Né? E o quanto isso nos engana muitas vezes. Verso 20. Logo já não sou eu quem vive. Então peçamos a ajuda do Senhor, façamos a reflexão, se isso é a nossa vida. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque Ele está vivendo como crucificado. Então quem opera em Paulo quando ele prega o Evangelho? Quem opera em Paulo quando ele se compadece?
Por que ele sabe receber as honras? Porque Paulo, na verdade, está morto. Né? Por que Paulo permite que ele seja despojado de tudo aquilo que é velho? Até mesmo de coisas boas. Porque Paulo está morto. Por que nós não somos despojados pelo Senhor? Né? Despojo é tirar toda aquela velharia que está em nós. Não é? Isso é despojo. Só é despojado quem está morto. E se estamos mortos, o Senhor vai nos despojando de coisas velhas, de coisas que são inúteis para o Senhor. E nos revestindo de Cristo mesmo, da vida de Cristo, do caráter de Cristo. Seguindo aí então, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, está falando da vida dele. Como todos nós temos. Carne aqui é o sentido da nossa vida. Não é que ele vivia praticando as coisas da carne. Não confunda o texto aí, porque ele não permite fazer essa confusão. Né? Eu e você temos uma vida, não temos? Por isso que você está aí. Nós temos uma vida, amanhã nós vamos trabalhar, nós estamos aqui essa noite, estamos fazendo sempre alguma coisa. Temos uma vida na carne, né? No nosso ser, vivemos, conversamos, trabalhamos, edificamos, compramos, relacionamos, fazemos um monte de coisa nesse sentido, na nossa vida, na carne que temos. Mas essa vida não é mais, segundo esse versículo, segundo a vida de Paulo, essa vida não é mais sua. Porque se nós já confessamos que nós estamos crucificados com Ele, então essa vida é isso que Paulo está dizendo. A vida que Paulo tinha no seu viver, não é mais dele. Não pertence mais a Paulo, pertence a Cristo. Então se Cristo se move, então Paulo se move. Se Cristo exerce a compaixão, Paulo exerce a compaixão. Então esse é o operar da cruz. Esse é o trabalho profundo da cruz. Paulo não vive mais ele, mas é Cristo mesmo, através de Paulo. Né? Então, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo. Outra chave importante. No fim, já estamos estudando o que falamos que não ia estudar. Né? Vivo pela fé e não pelo sentimento. Vivo pela fé no Filho de Deus. E essas últimas palavras elas são impressionantes e lindas, na verdade. Então ele vivia como crucificado pela fé no Filho de Deus, com a plena convicção de fé que esse Jesus aí amou Paulo de maneira peculiar. Essa relação de amor que nós precisamos também, junto com a mesma cruz. Porque não tem como provar da cruz e não provar da experiência do amor de Deus. Daquele que nos matou, mas daquele que nos ressuscitou. Ele não nos colocou em uma condição de morte e nos deixou ali no túmulo. Ele não fez isso. Mas sim, é verdadeiro que a espada dele penetrou em nós, causando morte. Né? E necessário, porque esse é um princípio espiritual. Não há como ter vida se primeiro a morte não operar. Primeiro morte, depois vida. Para ser mais completo, primeiro morte, depois sepultura, e sepultura fala de separação, de algo velho para o novo, batismo, sepultura. É por isso que nós passamos pelo batismo nas águas, para manifestar essa realidade chamada sepultura. Né? Então, morte, sepultamento e ressurreição. Ele nos chamou para a vida, mas era necessário passar pela morte e separar das coisas velhas e deste mundo, e ressuscitar em uma esfera de um novo governo, de uma nova mente, de um novo pensamento, de uma nova manifestação de vida, não mais a velha, mas sim a nova.
Então ele opera essa morte profundamente, para que nós possamos viver na base, na vida e no poder de ressurreição. E aqui estamos nós. Senão nós não estaríamos aqui. E agora então ele vai trabalhando calmamente, pacientemente com a palavra de Deus, renovando nossa mente, para que então sua vida seja manifestada em nós. Então sempre que nós conhecemos mais da cruz do nosso Senhor, também não existe outro caminho, nós teremos mais experiência do amor de Cristo por cada um de nós. É verdadeiro dizer que ele amou a igreja? Sim, ele amou a igreja, porque a igreja é o povo eleito dele. O Senhor Jesus, como noivo, tem paixão e amor pela noiva. Mas é verdadeiro e nós precisamos experimentar que, de fato, ele me amou. Ele te amou, pessoalmente, carinhosamente. Ele amou cada um de nós. E agora ele lida da mesma maneira. Então nós não podemos ver só o aspecto coletivo aqui. Ele vai lidar também com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma maneira que ele conhece cada um dos indivíduos do corpo de Cristo. E ali ele vai operar pela palavra, pacientemente, um a um. Até que cada um possa olhar para ele e compreender. De fato, somos o menor de todos os santos. Aí nós vamos começar a se compadecer dos outros. Se o nosso coração está soberbo, ele vai nos colocar no pó. Se ele está exaltado, ele vai nos humilhar. E cada vez que ele faz isso, nós somos capacitados e habilitados pela cruz do Senhor para amar, para ter compaixão, para ter misericórdia. Toda vez que ele nos humilha, é para que manifeste o seu caráter. Então, me amou, essa expressão aí, tão bonita, porque Paulo tinha essa plena convicção do amor de Cristo por ele, que me amou e a si mesmo. Está vendo aí a entrega de Cristo? Sim, ele se entregou por toda a igreja, mas aqui é pessoal. Ele, a si mesmo, se entregou por mim. Irmãos, será o quanto que nos falta, talvez, essa experiência? Com cada um de nós. Talvez até esquecemos. No nosso canto secreto, na nossa vida particular. Porque quando nós vemos essa entrega de Cristo, os seus sofrimentos, o quanto ele se compadeceu, e lembramos do quanto ele se entregou por mim. E aí você vai fazer a devida reflexão, né, da nossa condição, de quem éramos, como estávamos, até mesmo como foi orado hoje, o que nós fazemos, nosso comportamento totalmente indigno, e muitas vezes, e somos constrangidos por essa frase, mesmo assim, ele nos amou. Em meio à nossa indignidade, no meio da nossa carnalidade, na nossa falsidade como Pedro, né? Usando de uma falsa compaixão, porque não entendia a mente do Senhor, se opôs à vontade do Senhor. E esse Senhor que amou a Paulo é o mesmo que amou a Pedro. E com todo o seu amor, esse Senhor vai repreender Pedro. Ele não vai deixar de repreender Pedro. Os irmãos compreendem isso? Mesmo Pedro demonstrando algo bom, Pedro não está falando de algo ruim. Ele está querendo demonstrar algo bom, ele está querendo demonstrar os seus cuidados para com o Senhor Jesus. Mas, irmãos, nunca o Senhor Jesus e nunca a palavra de Deus vai anular a vontade e a própria palavra de Deus por causa de alguma coisa boa. Ele não faz isso. Jesus não fez isso. Ele podia deixar passar em branco. Porque o Senhor Jesus conhecia o coração de Pedro. E ele sabia que aquela compaixão estava distorcida no coração de Pedro. E estava confrontando o motivo pelo qual Deus, o Pai, enviou Jesus à terra. Como que ele poderia deixar passar essa questão com Pedro? Essa boa intenção de Pedro? Ele não deixa passar. Porque a palavra tem que permanecer. A vontade do Pai tem que prevalecer. Sempre. Isso é uma lição para nós, irmãos. Quando nós formos exercer misericórdia com alguém,
Nós não podemos barganhar nesse exercício tão bonito, mas não podemos anular o valor da palavra de Deus. Nunca. Irmãos, nunca passe, irmãos, irmãs, pais, entre irmãos, avós, nunca passe a mão por cima dos seus filhos, dos netos, dos irmãos. Se estão confrontando, indo contra a vontade do Senhor, exerça seu amor e misericórdia, se compadeça, mas não passe por cima da vontade e da palavra de Deus. Não seja complacente, ou cúmplice do erro, porque Deus não aceita nesse sentido aquilo que é contra o seu querer, mas Ele trata com seu amor. E nós sabemos quem Pedro vai se tornar, não é? Nós sabemos. Ele vai ser um servo, um vaso, um instrumento importante na mão do Senhor. Depois de trabalhado. Depois de trabalhado pelo Senhor. Em Gálatas aí mesmo, um outro versículo, capítulo 5. Capítulo 5, verso 23 e 24. Está assim. Vamos ler o 22 apenas para completar aí os versos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí está assim, contra estas coisas não há lei. Então o verso 24 que eu quero destacar. Veja que aqui não é fato, aqui é experiência. Então, irmãos, podemos e devemos contemplar a beleza da obra e do sacrifício de Cristo. Devemos sempre lembrar do seu sacrifício. Lembrar daquilo que Ele fez por nós. Lembrarmos que Ele foi a provisão de Deus em nosso lugar. Devemos sempre lembrar disso. Não é? Mas não podemos esquecer, queridos irmãos, que a sua morte, ela também é, pela fé, a nossa morte. Se Ele morreu em nosso lugar, nós temos sempre o outro lado. Se Ele morreu em nosso favor, nós temos esse outro aspecto. Nós também morremos com Ele. Porque senão nunca Ele vai exercer o seu governo. Porque é nessa hora, queridos, quando nós cremos nisso pela fé, é que começa a operar em nós um novo governo. E passamos a ter a experiência de estar sobre um novo cabeça. Nós deixamos de ser escravos do pecado. A primeira provisão do Senhor Jesus em morrer em nosso lugar, o benefício é perdão de pecados e consciência purificada pelo sangue. Mas vida nova e vida espiritual, nossa participação com sua morte. Para que tenhamos uma nova vida, novo estilo de vida, para que andemos em novidade de vida. Então, prestemos atenção nisso, porque sem isso, não podemos então manifestar aquilo que Ele espera, aquilo que Pedro deveria manifestar. E fora disso, iremos a todo momento exercer glória própria. Né? Então preste atenção agora nesse verso 24, que está falando dessa experiência. Veja aí o verso 24 então. E os que são de Cristo, então é para nós, os que já foram com Ele, lá atrás, né? Pela fé, há 2000 anos, os que já foram com Ele crucificado, nós, os que somos de Cristo. O que deve acontecer conosco? Nós, os que somos de Cristo, que já fomos lá atrás, pela obra dEle. Então veja aí, os que são de Cristo Jesus, fazem o quê?
crucificam a carne. E o que mais? Com as suas paixões e concupiscência. Quem pode fazer isso? Os que são de Cristo. Crucificaram a carne e as suas paixões. E o texto seguinte vai dizer então que esses que crucificaram a sua carne, eles não andam mais sob o domínio do pecado, então eles podem andar no Espírito. E no Espírito eles vão satisfazer a vontade, não mais da carne, mas a vontade de Deus. E no Espírito, como vivendo como que crucificados, eles vão exercer adequadamente com paixão. Pedro não entendia isso ainda. Seu coração está conflitante com a cruz de Cristo. A oposição de Pedro em Mateus 16, por causa daquela repreensão, é com relação à cruz. Porque o Senhor vai falar para Pedro o quê? Que Pedro não cogitas, ou não pensas. E sobre o que o Senhor estava falando? Que o Senhor iria para Jerusalém, que ele iria sofrer, que ele iria padecer e ser morto e crucificado. Você vai ver que os ouvidos de Pedro estão fechados, porque o Senhor vem falando isso já algumas vezes. O capítulo 16 mesmo ali, 15, 16, o Senhor fala sobre a sua ressurreição. E eu o ressuscitarei no último dia. Os ouvidos dos discípulos, de modo geral, não entendem. Porque eles estão voltados com pensamentos apenas terrenos. E eles estão de uma maneira ou outra, mesmo que amando o Senhor, mas eles estão amando a si mesmos. Todos os discípulos, na verdade. Não é só Pedro, não. Então eles amam o Senhor, mas eles também amam a si mesmos. Eles amam o Senhor e vê nele algum benefício próprio para eles. Então eles amam o Senhor e vê uma expectativa para eles. E a cruz, na verdade, é como que um balde de água fria. Não é? Porque a cruz nos chama para uma vida nova para Ele. Não é? A cruz vai nos chamar para deixar a carne e viver para Ele. A cruz nos chama para isso. Então, mais um minutinho aí. Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esse é o chamado de como nós devemos viver, então, a partir da cruz de Cristo. Quando você vai ver o fruto aí do Espírito, não é possível manifestar o fruto do Espírito sem a obra da cruz. A obra que Cristo realizou e a obra que o Espírito Santo realiza por intermédio da revelação da mesma cruz. Agora, aonde? Em nós. Então, iremos manifestar o fruto do Espírito, que está descrito aí, né? Que não é pertencente ao homem natural. O homem natural tem capacidade, irmãos, de demonstrar por aparência alguma delas. Quando você pensa aqui que os que são de Cristo crucificaram a carne, uma nota aqui sobre carne, você precisa considerar aqui a má carne e considerar a boa carne. Os dois são carne e elas devem estar crucificadas. Quando Pedro fala aquilo para o Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, o que você acha? Boa carne, não é? Não é uma carne má. Ainda que carne é carne para o Senhor, por isso mesmo. O que precisava estar certo em Pedro? Coração. Coração correto e não conflitante. Nós estamos aqui falando, não vamos conseguir ler, porque o tempo já se acabou, mas já lemos várias vezes, né, essa porção de Mateus 16 sobre a vida de Pedro. Se você não conhece, vai ler a palavra sobre a vida de Pedro e você vai descobrir na vida de Pedro que esse conflito interior em Pedro é iminente. Então, conflito interior não trabalhado pela cruz nos levará a atitudes erradas. Atitudes que são importantes e que são até verdades da palavra de Deus. Então, quando você olha para Pedro, por exemplo, porque o mesmo Pedro que falou diante do Senhor Jesus, quando o Senhor falou que ele iria negar o Senhor,
Qual é a resposta de Pedro? Mesmo que todos façam isso, eu não vou fazer, certo? Esse é o coração de Pedro, por um lado. Por outro lado, quando o Senhor então vai provar ele, e vai chegar aquela hora que o Senhor havia dito, que antes que você me negue 3 vezes, o galo vai cantar. Então, esse evento está para acontecer, e vai acontecer. E quando você lê esse evento, então, 3 vezes o mesmo que falou assim, não, Senhor, por ti eu dou minha vida. É o mesmo que está falando assim, não, Senhor, tem compaixão de ti. Na verdade, Pedro está falando assim, tem compaixão de mim mesmo. Né? Porque o que eu posso fazer sem o meu mestre? Essa é a ideia ali. Por isso a repreensão do Senhor Jesus. Arreda-te, Satanás, porque não pensa das coisas de Deus. Sua mente não é de acordo com a cruz. Então nunca você vai exercer compaixão sem a operação da cruz. Os irmãos entenderam isso? Por que o Senhor repreende Satanás, na verdade? Porque Satanás se opõe à cruz de Cristo. Irmãos, é Satanás que opõe ao amor de Cristo. E por isso temos enfatizado aí até bastante sobre o amor do homem, ou o amor humano, porque ele é oposto. Se o Senhor pudesse fazer uma repreensão hoje, queridos irmãos, nos nossos dias, na casa de Deus, talvez seria essa. Porque esse amor do homem não tem nada a ver com a cruz de Cristo, nada a ver. Talvez essa seria a repreensão. Com este amor, é com esse que vocês vão amar seus filhos? É com esse que vocês vão amar seus netos? É com esse amor do homem que vocês vão amar os seus irmãos? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar por cima das correções, das disciplinas. Nós vamos anular a palavra de Deus. Vamos ser, então, cúmplice das obras, dos erros. É isso que acontece quando esse tipo de amor do homem penetra no nosso coração. E tentamos fazer algo para o Senhor. Né? Então, o mesmo Pedro que fala, não, por ti eu darei a minha própria vida, é o mesmo que vai então negar o Senhor 3 vezes, e você vai ver lá que Pedro está numa condição interessante ali na casa do sumo sacerdote, constrangido, já tinha negado 3 vezes, mas Pedro está olhando para o Senhor. Ele está ali acuado, querendo saber o que vai acontecer com o seu mestre. Por outro lado, então, ele está olhando para o Senhor, havia acabado de negar o Senhor. Lá atrás ele tinha falado que ele daria a própria vida pelo Senhor. Eu não sei o que você pode chamar isso. Para mim só tem um nome. Conflito do coração. Você ama o Senhor ou não ama? Você dá a sua vida por Ele ou você não dá a sua vida por Ele? Você está negando Ele. Mas mesmo negando, Pedro está olhando para o Senhor. Não é? Então nós temos o quê? Aquele olhar do Senhor, que nos remete à mesma expressão que Paulo usou ali em Gálatas, aquele olhar do Senhor diante de 3 negação de Pedro, e a palavra nós sabemos que pelo registro de Marcos, Pedro vai usar aquela palavra anátema, maldito. Ele pragueja contra o Senhor Jesus, ele não apenas nega, ele está praguejando contra o Senhor, mas olhando para o Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor amou a Pedro. E é assim que ele também nos amou. Irmãos, essa condição de Pedro é a que nós nos encontramos em muitas vezes. Olhando para o Senhor, mas por causa dos nossos interesses, estamos fazendo o quê? Negando o Senhor. Não é assim? Em muitas vezes. Nos nossos relacionamentos. Por isso que os 2 primeiros aspectos são fundamentais. Nos nossos afetos, foi o primeiro que nós falamos. Irmãos, quantas coisas, eu e você, passamos por cima da palavra de Deus, da vontade do Senhor, por causa dos nossos afetos. Não é verdade, irmãos? Isso não é real. Talvez todos nós passamos por isso. Negamos o Senhor. Porque o que fala mais alto? Os nossos afetos, não é? Os nossos apegos. Então negamos o Senhor, não negamos, irmãos. Se nós temos um afeto maior, que passa por cima da cruz do nosso Senhor, nós negamos o nosso Senhor. O que os irmãos acham sobre isso? Negamos? Porque nós estamos preferindo um outro afeto, outra coisa.
Lembra daquela palavra-chave que nós já falamos várias vezes, tão importante? Quem ama mais? Lembre-se disso? Quem ama mais? A mim. Não é que não ama os outros. Esses outros vão precisar receber de nós compaixão. Mas não a nossa maneira, irmãos. A maneira dele. Quando nós amamos mais a ele. Essa é a melhor maneira de educarmos os nossos filhos. E tratarmos com nossos irmãos. Então, quem ama mais a mim. É convite de um Senhor para os seus discípulos. Então, se você quiser amar mais a mim, então você será digno de mim. É um convite para discípulos. E esse convite é para todos? Sim, é para todos. Todos nós recebemos o convite de ser discípulos. O que nós já somos hoje, irmãos? Hoje, nós somos pela graça do Senhor. E pelo selo do Espírito Santo, já filhos. Selados pela promessa do Espírito. E após isso, vem esse convite a todos. Você quer amar mais a mim? Se nós falarmos, queremos. Então o Senhor vai falar, então venha como discípulo. Negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É o chamado para andar com o Mestre. Você vê que ele está chamando para um novo governo. Ele está falando agora, vocês não vão me ver mais, os discípulos, se nós queremos. Está certo? Se nós não queremos, sabe como nós vamos ver o nosso Jesus? Somente como Salvador. Senhor ele sempre é, mas a nossa experiência será dele como Salvador. Quando ele está falando para os discípulos, venham comigo, negue a si mesmo, porque eu quero que vocês provem do senhorio. Ele é mestre. Então ele fala, então negue a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Porque ali vai entrar, então, vai começar a desenvolver aquela relação mestre e discípulo. Senhor e discípulo. E nós sabemos que ainda Pedro vai aprender algumas lições sobre isso ainda. Quando aquela visão já em Atos, já após o Espírito Santo, então aquele lençol que desce com aqueles animais que para os judeus era imundo, o que Pedro responde para o seu mestre de novo? Uma resposta que na relação Senhor e discípulo não deveria haver. Mas Pedro ainda continua sendo trabalhado pelo Senhor como nós. Então o que ele vai falar como um bom judeu, ele olha para o seu mestre, para o Senhor e fala o quê? Não, Senhor. Ele devia falar assim, não Salvador, mas não Senhor. Porque se ele é Senhor, a resposta deveria ser sempre sim, Senhor. Fala que o teu servo obedece. Então esse é o operar da cruz nos nossos corações. Então não há como não ver que o coração de Pedro é um coração conflitante. E a menos que a cruz trabalhasse isso, então Pedro poderia então manifestar as marcas de Cristo adequadamente. Isso é verdade, foi verdade para Pedro, isso é verdade para nós, irmãos. Então assim amaremos os outros, viveremos a vida uns com os outros, de maneira que agrade o Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e muito. Né? Então esse é o terceiro aspecto, a falsa compaixão. Ela está muito ligada aí à glória própria. Né? Quem sabe falamos alguma coisa sobre a glória própria. Mas ambas dependem de tudo isso que partilhamos nesta noite. Né? Caso contrário, vamos trazer pelo mesmo interesse as glórias pessoais. Né? A casa de Deus edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Ela não é edificada com madeira, feno e palha, que fala da obra do homem, da obra humana, da glória do homem. Né? Então, assim que o Senhor repreende então Pedro ali, porque ele fala que tem compaixão do Senhor. Em partes é verdade, mas seu coração está confuso. Né? E que o Senhor nos ajude, passou um pouquinho do tempo, fica aí para os irmãos considerarem, e também há duas ilustrações finais, vocês busquem na sua palavra, 2 exemplos finais, sobre como nós podemos estar errados. Um deles é conhecido, Maria de Betânia, quando derrama aquele vaso, aquele perfume de grande valor, e há então uma indignação, não só de Judas,
mas de todos os discípulos. Marcos 14, você vai ver que todos ficaram indignados. Então, aparentemente, deveria se ajudar os pobres, mas o Senhor não fala isso, né? O outro exemplo é da mulher adúltera. Quando o Senhor se compadece daquela mulher, de alguma forma o Senhor se compadece ali. Porque os fariseus e escribas iam condenar aquela mulher por ser adúltera. E ele vai olhar para os fariseus e vai fazer aquela pergunta: quem de vós está sem pecado? Não é? Quem de vós não tem pecado? Quem de vós está sem pecado naquela hora? E aí eles vão lançando as pedras no chão, partindo dos mais velhos, os anciãos, e vão indo embora. E o Senhor então vai olhar para aquela mulher. Ele exerceu compaixão. Ele falou: se eles não fizeram isso, eu também não vou fazer. Qual é a frase final que encerra uma divisão do livro de João? Sobre vida. Porém, vai e não peques mais. Então o Senhor exerceu ali perdão sobre aquela mulher, numa condição terrível, mas Ele não deixou de deixar a verdade. Vai e não peques mais. Então que o Senhor nos ajude nessas coisas. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, que Tu és tão amoroso e paciente para conosco. Somos gratos ao Senhor pela Tua infinita misericórdia e pelo Teu amor. Pedimos que pelo Teu Espírito Santo e por intermédio da Tua palavra, o Senhor opere a Tua cruz em nós, para que possamos, ó Senhor, manifestar as Tuas glórias, o Teu caráter, a Tua vontade. Nos ajuda, ó Senhor, porque somos deficientes e precisamos, ó Senhor, de Ti. Que de fato possamos tomar a nossa cruz e seguir a Ti, como discípulos. Nós Te bendizemos, ó Senhor, por essa grande misericórdia que tem conosco. É em Teu nome que nós oramos. Amém.